Olá pessoal, vamos iniciar aí mais uma videoaula, né? Quem puder, por gentileza, se inscrever no canal, curtir aí se estiver gostando das aulas, né? Das atividades que estamos desenvolvendo em Cálculo 3, eu ficaria muito agradecido. Nós vamos fazer hoje exercício da aula 10, né? Da disciplina de Cálculo 3, nós vamos fazer a questão número 2. Estou desenvolvendo esse novo método de gravação aqui, estou experimentando, né, como que fica, estou testando para ver se eu consigo fazer esse outro estilo de gravação. Espero que dê certo e espero também que eu consiga desenvolver bem a questão aí. Então, para isso, vamos para a nossa tela, né? Vamos abrir a nossa tela aqui de resolução de exercício no caso. Bom, tá aí a questão, né? Deixa eu ver se está tudo certo aqui, tudo configurado direitinho. Muito bem. Está aí a nossa questão. 2x menos y mais 4dy mais x menos 2y mais 5dx igual a zero. Então, a gente quer achar, a proposta desse exercício é o seguinte. Esse exercício é para a gente achar a equação geral, né? Aliás, é um problema de valor inicial. A gente tem que o y1 igual a zero aqui nessa atividade. Deixa eu só colocar aqui do ladinho. y1, no caso, y1 é igual a zero. Então, nós vamos ter que achar a solução geral e depois de achar a solução geral, a gente vai ter que aplicar, né, esses valores aqui, no caso, para esses valores aqui, né? Deixa eu só dar uma acertada na escrita aqui para ficar bem. Isso. y1 igual a zero. Depois que a gente achar a solução geral, a gente vai ter que jogar esse valor aqui, 1 1 no x e 0 no y, para poder substituir e achar aí, no caso, o valor de c e tudo mais. Bom, inicialmente, a gente observa que essa equação aqui, ela não é homogênea. Se a gente for fazer aquela questão do lambda, toda aquela substituição, a gente vai chegar no ponto de verificar que ela não é homogênea. Mas ela é uma equação que pode ser reduzida a uma equação homogênea. Então, é isso que nós vamos fazer. A substituição que nós vamos utilizar, se a gente fizer o teste aqui também da questão do sistema, porque antes da gente sair substituindo, a gente tem que ver se o sistema não vai dar indeterminado. Então, para isso, a gente faz a multiplicação. 2 vezes menos 2 dá menos 4, né? E menos 1 vezes 1 dá menos 1. Como deram diferentes essas multiplicações que nós fizemos desses termos, do termo que está junto com o x e dos termos que estão junto com o y aqui, Bom, eu vou até sinalizar aqui, né, para quem não viu, tem aulas anteriores que explicam direitinho. A gente tem que multiplicar esse com esse. E a gente tem que multiplicar esse com esse, para testar. Se essa multiplicação der igual, né, 2 vezes 2, menos 4. Se tivesse dado nesses outros dois termos também menos 4, a gente não poderia usar a substituição que eu vou usar. A gente tinha que usar outra substituição. Mas como aqui deu certinho, deu diferente, né, as multiplicações, a gente vai usar essa substituição aqui. Bom, aqui eu escrevi até meio errado aqui, eu deveria ter escrito um x minúsculo, porque esse x aqui que nós vamos tratar é minúsculo, porque nós vamos usar uma substituição de x maiúsculo ali, ó. Estou só melhorando o meu x aqui, ó. Lembrando vocês que esse x aqui é um x minúsculo. Beleza. Então, esse nosso x minúsculo vai ser substituído por um x maiúsculo mais h. E o nosso y minúsculo vai ser substituído por um y maiúsculo mais k, no caso, né? Então, vamos à substituição. A gente vai precisar escrever
2 vezes x maiúsculo mais h menos o y. Opa, o y minúsculo também está sendo substituído já, né? Então, o y vai ficar y maiúsculo mais k mais 4. E aí aqui nós vamos utilizar esse sinal aqui por causa do dy. Bom, e aí a gente já tem que ver quem que é dy minúsculo. O dy minúsculo, se a gente for aplicar as regras de derivação aqui, ó, a gente vai verificar que vai ser exatamente igual ao dy maiúsculo. Deixa eu escrever melhor. dy minúsculo é igual ao dy maiúsculo. E o dx minúsculo também é igual ao dx maiúsculo. Basta a gente fazer dx maiúsculo aqui, que a gente vai verificar que essa derivada aqui dá 1, então a gente fica com dx igual a dx. Tá? E a mesma coisa acontece com o y. Então aqui nós vamos ter dy maiúsculo. Mais, novamente vamos substituir o x. No caso nosso, x aqui, ele vale x mais h. E menos 2. O nosso y vale y mais k. E temos mais 5. E tudo isso dx maiúsculo igual a 0 no caso. Ali nem coube ali. Deixa eu ver se eu dou uma melhorada aqui. Igual, tudo isso igual a 0. Beleza, agora ficou melhor. Muito bem. Bom, então vamos efetuar aqui as multiplicações aí em si, né? Então aqui a gente vai ficar com... Tem que sempre verificar ali se está aparecendo. 2x mais 2h menos y menos k mais 4, fecha esse colchete aqui, dy mais x maiúsculo mais h menos 2y menos k mais 5, fecha aqui esse símbolo, colchete, né? Dx igual a 0. Maravilha. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar os termos que vão dar a nossa constante aqui no caso, né? Que é o 4, que é uma constante. O k também, que é uma constante. E o 2h. Justamente para igualá-los a 0, né? A gente vai fazer que eles sejam iguais a 0. Por que a gente quer que eles sejam iguais a 0? Para que essa equação nova que a gente está fazendo por meio da substituição, toda essa substituição aqui, para essa nova equação ser homogênea, né? Então, vou até fazer de outra cor aqui, ó. Então, significa que o nosso 2h menos k mais 4 tem que ser igual a 0. Maravilha. E a mesma coisa vai acontecer aqui. O nosso h menos k, né? Menos k mais 5 também precisa ser igual a 0. Exatamente igual a 0. Aqui, ó, eu estou observando só um errinho aqui. Aqui 2 vezes y menos 2y. 2 vezes k menos 2k. Então, aqui é por isso que está faltando esse termo aqui, ó, menos 2k. Maravilha. É exatamente isso aí. Bom, agora nós precisamos fazer o seguinte. Nós temos que resolver esse sisteminha aqui, para depois a gente utilizar a resposta dele. No caso, para resolver aqui, vai ficar bem simples se a gente multiplicar aqui por 2. Por que multiplicar por 2? Porque daí, aliás, nós vamos ter que multiplicar por menos 2. Por que por menos 2? Porque aí fica mais 2 aqui e mais 2 com menos 2 vai zerar. Então, vamos reescrever dessa maneira. Então, vamos ficar com menos 4h mais
2K menos 8 igual a 0. E aqui nós vamos ficar com H menos 2K mais 5 igual a 0 no caso. E aí a gente já pode fazer a soma aqui, né? Menos 4H mais H, vamos ficar com menos 3H no caso. E aqui vai dar 0, né? 2K menos 2K dá 0. E menos 8 mais 5, a gente fica com menos 3. Isso tudo igual a 0. Então aí a gente já tem que o nosso H vale quanto? Se a gente passar para cá, fica menos 3, mais 3, né? E se a gente passar esse menos 3 dividindo, a gente vai ficar tendo o nosso H como sendo menos 1. Esse é o nosso valor de H. Certo? Maravilha. Então, de posse desse valor de H, a gente escolhe uma das equações e descobre o valor de K. Eu vou utilizar essa mesma. Ó. Se o meu H vale menos 1, então fica menos 2K, já vou fazer a substituição, mais 5 igual a 0. Bom, se a gente passa o mais 5, fica menos 5. Se a gente passa o menos 1, fica mais 1. Então, menos 5 mais 1 fica menos 4. Menos 4 dividido por menos 2. Então, o nosso K, no caso, vai ter o valor de 2. Exatamente 2. Maravilha. Eu vou deixar sinalizado aqui, ó, de uma nova cor aqui, né? Só para a gente frisar bem estes dois valores que nós vamos usar posteriormente. Esses são os valores que eu substituo em H e em K, para que a nova equação que eu produzi por essa substituição de x e de y maiúsculos, né, é uma nova equação, não é essa equação mais, né? A gente fez uma substituição e está formulando uma nova equação aqui. Essa nova equação é homogênea, porque ela não possui os termos aqui constantes, porque o que impossibilita a homogeneidade dessa equação aqui é justamente esses termos aqui, esse 4 e esse 5 prejudica para que não seja homogênea, né? Na hora que a gente vai utilizar aquela regra de colocar em evidência, não dá certo por causa deles. Então a gente usa esse método aqui para poder conseguir fazer isso. Muito bem. Eu vou mudar de tela, né? Muito bem. Então, dando sequência aqui, para a gente poder resolver essa equação homogênea, a gente faz aquela substituição comum que a gente está acostumado. Nós vamos substituir y aqui, ó, por vx no caso. E o nosso dy maiúsculo vai ser quem? X dv mais v dx. Isso é o que nós vamos realizar. No lugar de x, vai continuar x mesmo, 2x menos. Agora, no lugar do y, vx. E aí, estamos com dy, né? Aliás, dy tem que ser substituído, né? Bom, dy é quem? X dv mais v dx. Maravilha. Mais... Agora, x menos 2y. Quem que é o meu y? Meu y é vx. Fecha o colchete. Quem que é o meu dx? Dx continua sendo dx mesmo, porque vai estar tudo para o lado do x aqui, né? Tudo em função de x, vamos dizer assim. Igual a 0. Muito bem. Deixa eu só melhorar aqui. Igual a 0. Beleza. Muito bem, agora a gente precisa aplicar aqui a multiplicação, no caso, né? Só que antes de aplicar essa multiplicação, a gente observa assim. Aqui nós temos x e aqui nós temos x. E aqui nós temos x. Aliás, aqui não, né? E aqui nós temos x e aqui também temos x. Né? Então, aqui nós temos duas parcelas, duas somas. Isso que é o bom da equação homogênea. Por quê?
Porque na equação homogênea a gente pode colocar em evidência esses termos que nesse momento estão propícios a ser postos em evidência e dividir, no caso a gente vai dividir por x a primeira. Então que equação que a gente vai ficar tendo agora para resolver depois dessa divisão aqui, né? Então lembrando que nós estamos dividindo toda essa expressão aqui por, eu vou escrever bem no finalzinho aqui, ó, nós estamos dividindo toda ela por x elevado à primeira. Por que nós estamos dividindo por x a primeira? Porque nós estamos com uma equação homogênea de grau 1. Então, por isso que a gente escolheu essa divisão. Muito bem. E como que vai ficar, então? Vai ficar o seguinte, vai ficar 2 menos v, toda essa multiplicação, x dv, mais v dx, isso aqui mais 1 menos 2v, né? Vezes dx igual a zero. Muito bem. Agora sim, agora a gente pode fazer essas multiplicações aqui. Então 2x dv, que é esse vezes esse, mais 2v dx, e agora esse termo, menos vx dv, e menos v ao quadrado dx, muito bem, v ao quadrado dx, agora mais dx, que é 1 vezes dx, menos 2v dx, no caso, igual a zero. Perfeito. E aí a gente já observa que tem uma simplificação permitida aqui, ó. 2v dx e menos 2v dx se anula, no caso, dá zero, né? Então vamos reescrever tudo isso de uma maneira mais visual aqui pra gente. Então nós vamos ficar com 2x dv menos vx dv menos v ao quadrado dx, v ao quadrado dx mais dx igual a zero. Maravilha. E agora a gente vai colocar em evidência os termos que tiverem junto com dv, né? Esse termo aqui é de dv, esse aqui é de dv, e já está tudo separadinho, ó, que maravilha. E os termos que forem de x ficam com x. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui 2x menos vx, no caso, né? E aí abre o parênteses, dv em evidência. E menos, vamos escrever assim, menos v ao quadrado menos 1 dx igual a zero, né? Porque aqui menos com mais vai dar menos, menos com menos vai dar mais. Então, estamos escrevendo direitinho o que precisa ser escrito. E aí, a gente tem que colocar esse x em evidência, para quê? Para poder separar a nossa equação aí no caso. 2 menos v dv menos v ao quadrado menos 1 dx igual a zero. Maravilha. Agora a gente consegue escrever ela como ela já é uma equação separável aí no caso. Vou escrever aqui embaixo mesmo. Vai ficar o seguinte. Deixa eu só melhorar um pouco aqui, subir um pouco a minha tela. Vamos ver. Bom, maravilha. A gente subiu um pouquinho a tela aí para fazer a separação aqui das variáveis. Então vamos lá, o que for com v vai ficar junto com v e o x com x. Aqui então vai ficar escrito como? Vai ficar 2 menos v dv
sobre v ao quadrado menos 1, não é? E aqui, menos 1 sobre x dx igual a zero. Prontinho. Chegamos na nossa equação separável aí no caso, né? E quando a gente chega nesse ponto, que consegue separar as variáveis, aí a gente integra. Integra de todos os lados aí, todos os termos, para poder resolver. Muito bem. Então agora o que eu vou fazer? Vou chamar de 1 aqui no caso. Aí depois esse aqui já está resolvido praticamente, né? Então para a gente resolver esse termo, a gente vai separar ele em duas integrais aqui. Vai ser 2 sobre v ao quadrado menos 1 dv menos integral de v sobre v ao quadrado menos 1 no caso, né? Bom, muito bem. E aí a gente já consegue escrever, eu vou acompanhar aqui para mim não esquecer dela. 1 sobre x dx igual a zero. E aí a gente já pode escrever o seguinte, esse 2 pode sair fora, ao invés de eu reescrever uma linha só para colocar o 2 para fora, eu vou colocar já esse 2 aqui e 1 sobre v ao quadrado menos 1. Maravilha. Aqui, essa integral aqui, a gente resolve ela por frações parciais. Frações parciais. Quem não tiver se recordando aí, pode voltar alguns vídeos atrás que a gente tem resoluções de frações parciais, como é que se faz, certo? Eu vou adiantar um pouco aqui para que o vídeo não fique tão extenso. O caso é que a gente precisa achar um termo A e um termo B para fazer um novo tipo de fração aqui para que possa sair a integral. No caso, o nosso A vai ser menos meio e o nosso B vai ser meio, né? E a nova fração que soluciona isso aqui é a seguinte, vai ser 2 integral de menos meio sobre v mais 1 dv mais integral de meio sobre v menos 1 no caso. V menos 1. Lembrando que esse número 2 multiplica as duas integrais no caso, né? Isso aqui dv também. Então nós estamos solucionando só essa parte aqui, essa primeira integral aqui. Muito bem. A solução delas vai dar o seguinte, esse menos meio saindo para fora vai multiplicar por 2, né? E vai resultar em menos 1 no caso. Então vai ficar menos ln de v mais 1 e aqui mais ln de v menos 1. Por que ln? Porque quando é esse termo aqui, essa fração, que se a gente derivar v, né? Derivada de v é 1. E como esse meio sai para fora da integral, quando a gente tem a derivada, a função de baixo pode ser derivada e dar a resposta justamente do numerador, então a integral disso aqui é imediata, é o ln. Da mesma maneira como as frações parciais, tem diversos vídeos resolvendo esse tipo de integral aí. Muito bem. Então a gente conseguiu solucionar essa primeira parte aqui. Agora a gente precisa solucionar essa. Só que essa segunda integral aqui é muito simples, ela é direta também. Por quê? Derivada de v ao quadrado menos 1 é 2v. Então eu preciso que exista a derivada aqui na parte de cima. Então a única coisa que eu preciso para dar certo aqui é o número 2, né? Só que para mim colocar 2 ali, eu preciso colocar meio aqui do lado de fora para compensar, né?
porque esse meio pode entrar dentro da integral e simplificar com esse 2. Então, se eu colocar 2 aqui dentro e colocar meio aqui fora, a situação não se altera. Continua sendo a mesma conta aqui no caso. Muito bem. Então, já que eu tenho a derivada na parte de cima, a resposta dessa parte aqui, eu vou deixar de vermelho mesmo, a resposta dessa parte aqui vai ser então... aqui nós temos o sinal de menos, não podemos esquecer do sinal de menos, menos ln de v ao quadrado menos 1. Maravilha. Agora, a terceira parte aqui, já está imediata também, né? A gente vai ter menos ln de x, no caso, x maiúsculo, né? Então, tá aí. A gente precisava disso. A gente precisava disso e a gente precisava disso. As três integrais aí que a gente tinha que solucionar. Maravilha. Agora, nós vamos escrever tudo isso, né? Na próxima página aí nós vamos escrever tudinho. Menos meio. Vamos só voltar na página aqui para ter uma visão dessa questão do menos meio. Tá aqui, ó, o menos meio é essa aqui, né? Que aqui é a solução dessa integral aqui. Eu esqueci de colocar aqui, é menos meio, né? Deixa eu colocar de vermelho aqui, é menos, que é menos meio no caso aqui, realmente, porque esse menos meio tá ali. Muito bem, continuando lá. Menos meio ln de v ao quadrado menos 1. E agora o final, menos ln de x maiúsculo aqui no caso, igual, como a gente fez as integrais de tudo, a gente tem que colocar constante. Como tudo tem ln, nós vamos colocar ln da constante. Por quê? Porque a constante, o logaritmo neperiano de uma constante vai ser uma constante também. Então, pode ser escrito dessa maneira. Menos ln de v mais 1 mais ln de v menos 1 menos meio ln de v mais 1 v menos 1. A gente vai usar essa formato aqui de fatoração para poder escrever, para poder resolver aqui. Menos ln de x igual a ln da constante aqui. O finalzinho ficou debaixo aí da... Deixa eu melhorar um pouco. Aí, maravilha. Muito bem. E aí, o que nós vamos fazer? Como aqui tem esse meio aqui, ó, nós vamos fazer assim. Nós vamos multiplicar por 2 e dividir por 2. Vamos multiplicar por 2 aqui e dividir por 2. Para a gente ficar tudo com o meio. E aqui a gente multiplica por 2 e divide por 2, porque aí fica tudo numa fração só, a gente passa para lá e não altera nada. A gente pode escrever tudo novamente aqui. Então, a gente fica tendo menos 2 ln de v mais 1 mais 2 ln de v menos 1 menos ln de v mais 1 v menos 1 e menos 2 ln de x igual ln de c. Maravilha. É isso aí. Aqui a gente observa que tem essa multiplicação aqui, a gente pode escrever como soma. Eu já devia ter escrito até. Bom, faço de novo, não tem problema. 2 ln de v mais 1 mais 2 ln de v menos 1 menos ln de v mais 1 mais ln de v menos 1 menos 2
ln de x igual a ln de c. Agora deixa eu ver o que dá para simplificar. Aqui tem menos 2ln de v mais 1. Aqui menos ln de v mais 1. Então aqui já são 3ln de v mais 1, né? Então vamos colocar aqui menos 3ln de v mais 1 no caso. E agora 2ln de v menos 1 mais... mas aqui, ó, o problema é que esse aqui é menos ln de v menos 1, né? Então esse menos aqui, ele está para os dois, né? Então aqui é menos ln de v menos 1. Então aqui a gente fica com mais ln de v menos 1 no caso. Mais ln de v menos 1. Menos 2ln de x igual a ln da constante. Muito bem. Até aí tudo ok. E aí a gente já consegue, pela propriedade de logaritmo, claro, a gente tem que colocar tudo isso aqui, tem partes que estão dividindo, partes que estão multiplicando, para depois cortar. Eu já vou adiantar um pouquinho, isso aqui já vai virar uma potência, né? Porque esse 3 vai ter que passar elevando ali. Eu vou já aproveitar e simplificar os ln's aqui por causa do nosso espaço também. E aí, enfim, quase enfim, não é enfim ainda, né? Faltando um pouco para o enfim. Nessas horas já começa... Aqui, esse menos ln aqui, ele vai para baixo na fração, né? Então, na verdade, os negativos vão ficar aqui. V mais 1 elevado à terceira potência. Vezes, esse aqui também é negativo, né? Esse 2 vai elevar x ao quadrado aqui. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado aqui embaixo. Ele está ficando na parte de baixo da fração por causa de ser subtração. E aqui em cima vai ficar v menos 1. Maravilha, é isso aí que vai acontecer exatamente. Igual a nossa constante. Beleza. Agora sim, agora nós vamos mudar de tela, né? Com calma. Bom, aqui nós vamos ter que fazer o seguinte. Primeiro nós vamos ter que fazer a substituição do v. Quem que era o nosso y? Na verdade, a gente chamou o y maiúsculo de vx, não foi isso? Então, significa que o nosso v é igual ao y dividido por x. Então, é isso aí que vai acontecer. Nós vamos ficar tendo aqui o y sobre x, mas aí eu já vou aproveitar e tirar o MMC aqui do x e do 1. Então, nós vamos ficar com x, né? X por x dá 1, 1 vezes y dá y, menos x dividido por 1 dá x, então aqui fica x. E aí, sobre, aqui é a mesma coisa, então nós vamos ficar tendo aqui y sobre o x, né? E x dividido por 1 dá x, x vezes 1 vai dar x no caso. Tudo isso elevado à terceira. Tudo isso vezes x ao quadrado igual a nossa constante, né? Muito bem. Aqui, esse x aqui vai ficar x à terceira, né? E esse x à terceira simplifica com x ao quadrado, dá somente x. E somente x no denominador dessa fração aqui simplifica com esse x aqui. Então, ó, isso aqui na matemática, é a melhor coisa que tem a fazer quando chega no final, né? A gente vai cortando tudo. Beleza, então no finalzinho a nossa resposta está quase. Aí o que vai ficar então? Acho que eu vou escrever aqui na frente ao invés de escrever embaixo. Vou escrever aqui mesmo. Ó. Nós vamos ficar com y menos x sobre y mais x igual a constante. Porém, a gente ainda está com uma solução em maiúsculo, né? A história toda começa com x minúsculo. Então, a gente ainda tem que pensar nisso. Que x maiúsculo é igual a x mais h. E y maiúsculo é igual a y minúsculo mais k.
Só que lembrando que o nosso H deu 1 e o nosso K deu menos 2 no caso, né? Muito bem. Só que eu esqueci do ao cubo aqui, ó. Escrevi lá, mas não coloquei. Aqui está o cubo, né? Então aqui também tem que estar o cubo. Beleza. Como é que vai ficar a história? Vai ficar assim. Y menos 2, que é o caso do Y, né? Isso tudo nós vamos colocar aqui. Menos o X. Quem que é o X? O X é X mais 1. Eita, mas ficou feio esse X, peraí. É X mais 1 no caso aí. Muito bem. Sobre, aqui vai ficar y menos 2, fecha parênteses, mais x mais 1, fecha parênteses, toda essa turma ao cubo. Isso tudo aqui igual a uma constante. Maravilha. Agora vamos copiar aqui, passar para a próxima página. E vamos lá. Deixar mais certo. Beleza pura. Bom, aqui a gente consegue perceber que, fazendo a soma aí, né? Nós vamos ficar tendo y menos 2, aqui vai ficar menos 1, vai ficar menos 3, e aqui vai ficar menos x. Y menos x menos 3, no caso, dividido por y mais x. Eu estou escrevendo x maiúsculo aqui, mas é aquele minúsculo mesmo. Menos 1 elevado à terceira. Isso tudo igual à nossa constante. E aí o problema era um problema de valor inicial, onde o y1 era igual a 0. Se a gente fizer essa substituição aqui, ó, x valendo 1 no caso, y valendo 0, né? E aqui, beleza. Então aqui nós vamos ter menos 1, menos 3, vai ficar menos 4. Agora o x valendo 1 aqui, e o y aqui então dando 0, nós vamos ficar com 1 menos 1, 0. Aí a gente encontra uma indeterminação aqui, ó. Né? Isso aqui é uma indeterminação. Só que aí eu vou voltar com vocês. Deixa eu ver qual página. Exatamente nessa. Voltando nesse trecho aqui, a gente poderia utilizar, já que fazendo tudo isso deu aquela indeterminação, se a gente fizer uma multiplicação por menos 1, essa equação não se altera. E aí, ao invés de dar menos 3ln, nós vamos ficar com mais 3ln de v mais 1 menos ln de v menos 1 e mais 2ln de x igual a menos a constante, mas menos a constante e a constante não tem diferença. Então a gente pode escrever ln de c e c aqui sem problema nenhum, que isso não altera nada a nossa conta. E aí todos esses termos aqui, ó, esse termo que deu no denominador e esse termo que deu no denominador aqui, eles não vão ficar no denominador, eles vão ficar no numerador agora. E esse termo justamente que está no numerador vai passar para o denominador, vai se repetir toda essa conta que nós acabamos de fazer agora, só que no final, ao invés da gente ter esse resultado aqui, a gente encontra
esse resultado aqui, ó, y mais x menos 1 a terceira sobre y menos x menos 3 igual a nossa constante. E aí a gente faz toda a substituição, né, do valor de y aqui. Então na parte de cima vai dar 0 mesmo. Deixa eu só mudar de cor para ficar um pouquinho melhor. A parte de cima aqui vai dar 0, né? E na parte de baixo nós estamos jogando aqui no x valendo 1, no caso, né? X valendo 1 e y valendo 0. Então a gente estava ficando com menos 4. Então aqui menos 4. Então significa que o nosso C vale 0. C é igual a 0 no caso. Por causa dessa substituição que nós fizemos. Então a resposta, enfim, né? A resposta, enfim, é justamente essa. Deixa eu só apagar todo esse rascunho que eu fiz aqui para dar a resposta, enfim. Então, toda essa equação aqui igual a 0, porque a gente, através desse problema de valor inicial aqui, a gente substitui em x e em y, descobre o valor de c e escreve a solução dessa maneira. Essa é a solução que não é geral, esqueci o nome, né? Solução específica, né? Solução específica, acho que é isso mesmo, da equação diferencial proposta aí pela apostila no caso. Obrigado a todos, espero ter sido razoavelmente claro aí, né? Qualquer sugestão ou dúvida pode colocar no comentário também. Até mais, um abraço.